Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e hoje falaremos sobre a cirurgia de acesso dos dentes anteriores e inferiores. Uma vez estabelecida a necessidade de realização do tratamento endodôntico, este é dividido didaticamente em várias fases de igual importância. Teremos, assim, a abertura dos canais radiculares, suas limpezas, desinfecções, modelagem, obturação e restauração do elemento dental envolvido no tratamento. Sempre enfatizamos que não há hierarquia de importância entre as várias fases, e o profissional deve dedicar a cada uma delas igual atenção. A cirurgia de acesso dos canais radiculares, ela é dividida didaticamente em cirurgia de acesso à câmara pulpar e o preparo do canal radicular, ou seja, o acesso ao canal radicular e a sua correta instrumentação. Com a finalidade de facilitar essa manobra operatória de cirurgia de acesso, estabeleceram-se normas para um preparo adequado. A primeira regra tem por objetivo dar acesso direto à região apical do canal, como podemos ver aqui na figura, e não somente aos orifícios de entrada dos canais radiculares. Assim, o profissional deve conseguir acesso amplo em toda a extensão do canal radicular em que irá trabalhar. Há que se esclarecer que os preparos da cavidade de acesso são diferentes daqueles típicos efetuados em outras manobras restauradoras. Como regra geral, os procedimentos restauradores levam em consideração a anatomia topográfica externa apenas e tão somente. Na endodontia, por sua vez, nós temos uma diferença fundamental, que é o fato de a anatomia interna de câmara pulpar e dos canais radiculares, o número de canais, suas formas, curvaturas, eles são fundamentais na realização da cavidade de acesso. O conhecimento da anatomia interna do dente a ser submetido ao tratamento endodôntico é fundamental para o sucesso da terapia empreendida. O profissional deve saber a conformação interna de câmara pulpar e canais radiculares, deve conhecer a distância normalmente encontrada entre o assoalho e o teto da câmara pulpar, o número de canais e suas curvaturas, de forma que ele possa realizar todas as etapas operatórias com relativa segurança e sucesso. O acesso endodôntico é efetuado sempre através da superfície oclusal dos dentes posteriores e da lingual ou palatina de dente anteriores. Deve-se evitar, por exemplo, o aproveitamento de lesões cariosas e ali estabeleça sua cavidade de acesso. O profissional deve remover o tecido cariado e realizar a cavidade de acesso classicamente. Essa é a regra. Existem exceções que serão tratadas oportunamente. Outro cuidado que se deve ter é o de preservar os remanescentes dentais e reduzir as interferências oclusais quando necessário. Deve-se regularizar superfícies e tomar o cuidado para evitar com que permaneçam paredes que possam ser fraturadas durante a mastigação e que façam com que o elemento dental venha a ser perdido em decorrência dessa fratura. A cirurgia de acesso propriamente dita é dividida didaticamente em etapas operatórias. Temos, pois, estabelecidos ponto de eleição, direção de trepanação, forma de contorno inicial, forma de conveniência e limpeza e antisepsia da cavidade de acesso. O ponto de eleição é o ponto pré-determinado na face lingual dos dentes anteriores, portanto incisivos e caninos, e na face oclusal dos dentes posteriores, aqui englobados premolares e molares. Esse ponto de eleição é o ponto escolhido pelo profissional com bases anatômicas para a realização do início do desgaste coronário com a finalidade de se realizar a cavidade de acesso. Direção de trepanação é a direção dada à broca durante a realização do desgaste para a confecção da cavidade de acesso. Essa direção vai se modificar de acordo com a posição do dente no arco e com a configuração da coroa e da cavidade pulpar do elemento dental em que se está intervindo. É importante salientar que o ponto de eleição e a direção de trepanação são estabelecidos com bases na anatomia interna do dente em que se está trabalhando. Assim, eles são determinados com a finalidade de que se atinja a parte mais volumosa da câmara pulpar, evitando a ocorrência de erros. E caso esses erros aconteçam, que eles sejam passíveis de recuperação e que não sejam fatores determinantes da extração do elemento dental. A forma de contorno inicial é a forma da cavidade
e ela é resultante da topografia da câmara pulpar de cada tipo de dente. O operador deve considerar alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho e a forma da câmara pulpar, o número de canais e suas curvaturas. Como dissemos, o conhecimento da anatomia interna é de fundamental importância para o êxito da terapia endodôntica. Recomendamos a leitura do capítulo 7 do livro Endodontia, de Lopes e Siqueira, da edição de 2015. Ali tem conhecimentos que são de fundamental importância, são basilares para que o operador consiga levar a terapia endodôntica a bom termo. Nesse capítulo, temos visões vestíbulo-lingual e próximo-proximal das coroas e raízes dos incisivos, bem como da sua anatomia interna, ou seja, o espaço endodôntico, que é composto por câmara pulpar e canais radiculares. E podemos observar com bastante precisão a complexidade anatômica que incide sobre esses dentes. Aqui temos a visão frontal, ou seja, vestíbulo-lingual, dos caninos inferiores, com a demonstração clara do contorno topográfico externo de raiz e da coroa e também de câmara pulpar e canais radiculares. Mais abaixo, a visão próximo-proximal, ou seja, mesiodistal, mostrando e demonstrando a complexidade anatômica desses dentes. A forma de conveniência, que é a forma da cavidade de acesso, é obtida de acordo com a curvatura do canal e varia de acordo também com a posição do dente em que se está trabalhando. O que se busca com a forma de conveniência é favorecer o acesso livre ao orifício do canal radicular e o acesso direto ao forame apical. Busca-se também favorecer as técnicas de obturação e permitir que o profissional tenha controle completo sobre os instrumentos endodônticos que ele está utilizando. A limpeza e a antisepsia da cavidade de acesso são executadas durante o preparo cavitário por meio de irrigações, e o que se busca é impedir que algum corpo estranho caia no interior da câmara pulpar e do canal radicular. Falemos agora especificamente sobre a cirurgia de acesso nos dentes anteriores e inferiores, ou seja, nos incisivos e caninos inferiores. Ao realizar o trabalho, o operador deve ter em mente a complexidade anatômica do sistema de canais radiculares. Deve-se lembrar da existência do canal principal, de canais colaterais, intercanais, canais reticulares, recorrentes, canais laterais, secundários e acessórios. Ou seja, deve-se abandonar aquela zona de conforto de que o dente, por ser um dente anterior, ele tem um canal único que se assemelha a um cone perfeito. Essa realidade quase nunca se encontra na prática. É importante ressaltar que os incisivos centrais e os incisivos laterais inferiores têm como característica pouca dimensão mesiodistal, tanto da coroa quanto da raiz, e maior dimensão vestíbulo-lingual, de coroa e de raiz. Além do mais, normalmente, as raízes possuem depressão longitudinal, fazendo com que haja, via de regra, a divisão em canais vestibulares e canais linguais. Quando essa depressão não é suficiente para fazer com que haja divisão em dois canais, ou seja, um canal vestibular e um canal lingual, normalmente o canal radicular ele é achatado e assume uma forma oitoide. Há casos em que essa depressão é tão profunda que ela acaba fazendo com que haja divisão da raiz do elemento dental numa porção vestibular e em outra porção lingual. Aqui temos visão vestibular, visão lingual e visão mesial de um incisivo central inferior, onde podemos constatar menor dimensão mesiodistal da coroa e da raiz, tanto na visão vestibular quanto na lingual. Está aqui bastante evidente a depressão longitudinal que percorre a raiz desses incisivos centrais e que pode determinar a divisão do canal radicular numa parte vestibular e em outra parte lingual. E esses dois canais podem terminar em forames separados e forames únicos. Devemos considerar também casos em que essa divisão é tão acentuada em que há divisão em raiz vestibular e raiz lingual. Quando essa depressão não for suficiente para dividir o canal em parte vestibular ou lingual
ou tão acentuada que divida a raiz também em raiz vestibular ou lingual, ela será suficiente para fazer com que o canal radicular assuma o formato do número 8, ou seja, oitoide. Aqui temos a visão vestibular, lingual e mesial de um incisivo lateral inferior, mostrando que as mesmas circunstâncias anatômicas que afetam o incisivo central incidem também sobre o incisivo lateral inferior. Vemos aqui a visão vestibular, visão lingual e visão distal de um canino inferior. As características anatômicas desses dentes são bastante semelhantes ao incisivo central e incisivo lateral. Quando comparado com o canino superior, o canino inferior também tem menor dimensão mesiodistal, tanto em nível de coroa quanto em nível de raiz, e maior dimensão vestíbulo lingual tanto da coroa quanto da raiz. Os caninos possuem depressão longitudinal que percorre suas raízes, fazendo com que possa ocorrer divisão vestibular e divisão lingual da raiz. Quando essa divisão não ocorrer, o canal radicular assumirá o formato do número 8 também, será um canal oitoide. Há também outra hipótese de que essa depressão seja tão acentuada de modo a determinar a divisão radicular em raiz vestibular e raiz lingual. Gostaríamos de esclarecer que nesses dentes anteriores, incisivos e caninos, quando houver a divisão em dois canais e não houver a divisão radicular, esses canais podem terminar em forames separados ou terem a convergência para uma única abertura foraminal. O ponto de eleição deve ser determinado da seguinte forma: traça-se imaginariamente o jogo da velha, e o ponto estará no quadrante central imediatamente para a incisal do símbolo. A direção de trepanação ela é estabelecida perpendicularmente ao longo eixo imaginário do dente. Falamos sempre que ponto de eleição e direção de trepanação são dependentes da anatomia interna e foram assim determinados para que o profissional consiga atingir a câmara pulpar na sua parte mais volumosa. Estabelecidas essas duas referências de ponto de eleição e direção de trepanação, o profissional deve lançar mão de uma broca esférica, deve acioná-la e em movimentos intermitentes romper a parede lingual até que caia no vazio. Essa sensação de queda no vazio ocorre porque, quando se está desgastando, existe certa resistência. Quando a parede é rompida na sua totalidade, deixa de haver a resistência e o profissional tem uma sensação, entre aspas, de liberação da broca. Essa é a chamada sensação de queda no vazio. O ponto de eleição será o limite cervical da cavidade. Uma vez que caiu no vazio, o profissional de dentro para fora percorre aquele trajeto que ele desgastou e engasta a broca na sua parte lateral e retira de dentro para fora. Ele vai fazer isso até remover todo o teto da câmara pulpar. Para a pesquisa desse teto, a melhor forma que se tem é o uso da parte angulada da sonda exploradora número 5. Quando a extremidade da sonda não mais engastar aqui nessa região, significa que atingiu-se o limite extremo incisal do desgaste. Eis aqui uma demonstração de que o profissional vai cair com a broca no vazio em movimentos intermitentes e depois de dentro para fora, uma vez que caiu no vazio, ele de dentro para fora vai remover teto, levando a broca para a incisal, ocasião em que, quando ele estiver próximo da incisal, ele pode modificar ligeiramente a direção de trepanação, fazendo com que a broca assuma uma posição mais oblíqua, mas se deve ter o cuidado de retirar apenas e tão somente teto e preservar a parte incisal da cavidade. O operador vai fazer o desgaste tanto da cervical para incisal, como de mesial para distal. E os limites desses desgastes é o limite da existência de teto, que sempre deverá ser pesquisado com a parte angulada da sonda exploradora. Removido todo o teto, o operador pode lançar mão de brocas troncônicas sem extremidade ativa para desgastar o ombro lingual e permitir o livre acesso ao canal radicular e às suas partes mais profundas, bem próximas do forame apical.
Feita a remoção do ombro, procede-se ao acabamento da cavidade. Lança-se mão de uma broca denominada endosê, que é uma broca troncônica de extremidade arredondada, e passa-se aqui no perímetro da cavidade e obliquamente na incisal, preservando aqui o cíngulo na cervical e a borda incisal. Lembrando sempre que o formato da cavidade de acesso, incisivos central e lateral, é triangular de vértice voltado aqui para o cíngulo e base voltada para a incisal, ângulos arredondados. O canino, por possuir cúspide, a cavidade de acesso vai ser em formato de ponta de lança, embora existam alguns autores que digam que essa cavidade ela é ovalada com longo eixo cérvico-incisal. Uma questão que deve merecer atenção por parte do operador é a variação anatômica da existência do segundo conduto. Quando ele estiver presente, nós teremos, portanto, um canal na vestibular e um canal na lingual. E se o profissional não mantiver a sua atenção, pode ser que ele consiga encontrar apenas e tão somente o canal vestibular, que seria aquele mais próximo do trajeto natural do instrumento, quando ele for colocado aqui para a exploração do canal e de todas as suas peculiaridades. Na radiografia de diagnóstico, o profissional já deve pesquisar a existência desse segundo conduto. Um modo prático de fazer isso é que quando o profissional está observando a câmara pulpar, ele vai rastreando visualmente o trajeto do canal radicular. De repente, se nesse rastreamento o canal deixar de existir, a imagem desaparecer sem nenhuma causa aparente, ali é um local que muito provavelmente estará a divisão numa parte em canal vestibular e canal lingual, ou seja, a interrupção daquela fluidez de imagem característica da câmara pulpar se continuando para o interior do canal radicular e a interrupção brusca dessa imagem radiolúcida, ela deve ser um elemento bastante forte de suspeita por parte do operador de que ali há divisão em canal vestibular e canal lingual. O profissional deve realizar novas tomadas radiográficas, agora com variação de angulação horizontal, para tentar descobrir a existência desse segundo canal. Essas variações farão com que haja dissociação da imagem e permitirão ao operador detectar a presença ou não de mais canais radiculares. Uma vez detectada a presença do segundo canal radicular, o que se pode fazer é uma adaptação da cavidade de acesso. Sem aumentar a abertura coronária do acesso, o profissional deve aumentar o desgaste aqui do ombro lingual, que é aquele maciço de dentina que está sob o cíngulo. Com o aumento desse desgaste, o acesso ao canal lingual ficará mais fácil por parte do operador. O maior desgaste do ombro lingual deve ser realizado com a mesma broca em baixa rotação, sem extremidade ativa, que o profissional se valeu quando ele estava realizando os passos rotineiros da cavidade de acesso. A cavidade ficará assim, com mesma abertura em nível cavo superficial, porém com maior desgaste na região do ombro lingual, que fica exatamente abaixo do cíngulo. Isso fará com que o profissional ganhe com facilidade o canal vestibular, mas permitirá também que ele consiga colocar o instrumento e manipular convenientemente, com controle, o canal lingual. Feita essa adaptação da cavidade, clinicamente, o que se encontrará será uma situação semelhante a essa daqui, em que se tem dois canais radiculares, aqui também dois canais radiculares, inclusive com obturações retrógradas, mas nessa imagem aqui se pode ver a adaptação da cavidade de acesso e a entrada dos dois canais aqui. Uma outra visão de um canino inferior com dois canais, aqui dois canais terminando em forames distintos, aberturas foraminais distintas. O operador deve tomar muito cuidado, deve pesquisar sempre a existência do segundo conduto, porque o tratamento apenas de um canal pode levar ao insucesso da terapia. O profissional deve estar bem atento à existência desse segundo conduto
deve pesquisá-lo exaustivamente e só abandonar a ideia de que existe um canal a mais quando realizar todos os procedimentos para detectar a presença desse canal e mesmo assim não encontrá-lo. Ele deve ter em mente que a regra é de que aquele canal está lá e que ele precisa encontrá-lo. Ele só vai se dar por vencido depois de realizar várias manobras operatórias, tanto radiográficas quanto de exploração clínica, e mesmo assim não encontrar o conduto. Desta feita, assumirá a posição de canal único. Caso contrário, deve continuar procurando até que ele consiga se satisfazer com a ideia e com os meios de que se valeu e que ali só tem um canal radicular. Eis aqui a demonstração de que a depressão longitudinal da raiz nas faces proximais, tanto na mesial quanto na distal, ela fará com que ocorram reflexos na anatomia interna. Eis aqui a demonstração do reflexo das depressões longitudinais em mesial e distal das raízes para o interior da anatomia interna do canal radicular. Quando essa depressão não for suficiente para fazer com que haja divisão em canal vestibular e canal lingual, ela fará com que a alteração da forma do canal se dê assumindo aquela equivalente ao número 8. Esses canais são assim chamados de oitoides. Aqui temos depressão que determinou a divisão em canal vestibular e lingual, e aqui depressão tão acentuada em que há até mesmo a divisão radicular em raiz vestibular e raiz lingual. Quaisquer que sejam essas alterações, conforme dissemos, o profissional deve adotar procedimentos para encontrar o segundo canal. E para isso, deve realizar aquela adaptação da cavidade de acesso, ampliando aqui o desgaste do ombro lingual, que é esse maciço de dentina que fica exatamente por debaixo do símbolo. O formato final da cavidade será, pois, triangular, de base incisal e de ápice voltado para o cíngulo. Lembrando sempre que borda incisal e cíngulo não estão abrangidos pela cavidade de acesso. Os caninos, por terem corno pulpar, terão esse prolongamento de desgaste e a cavidade de acesso tem o formato de ponta de lança. Existem autores que dizem que essa cavidade é ovalada, assumindo a forma elíptica de maior eixo cérvico-incisal. Portanto, cavidade triangular de base incisal e ápice ou vértice aqui para a região cervical, mostrando sempre que as cristas marginais, mesial e distal, o cíngulo e a borda incisal não são abrangidos pela cavidade de acesso, tanto no incisivo quanto no canino. Cíngulo preservado, cristas marginais mesial e distal preservadas e borda incisal preservada. Aqui encerramos o nosso encontro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.